Atos 16, capítulo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas, à beira do rio, aqui é Paulo e Silas, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Agora, versículo 23. Então eles são julgados, condenados e mandados para a prisão. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, depois, o apóstolo Paulo é solto no dia seguinte. Só isso que vamos ler com a bênção de Deus. Então, na leitura que fizemos, todos aqueles que conhecem um pouco o Novo Testamento, pode notar que existe, provado nas Escrituras, que há um grande empenho da parte de Deus em procurar o pobre pecador para que ele seja salvo. Salvo pelo poder soberano de Deus e pela infinita graça de Deus. A Bíblia, este livro sagrado, nos mostra que no assunto da salvação,
o ser humano não pode ter participação, contribuição. E sim, ela mostra que a salvação que Deus exige para o pobre pecador é Ele mesmo que oferece. É Ele mesmo que traz bem perto de cada pessoa, cada pecador, bem acessível. E o pobre pecador, arrependido dos seus pecados, e num ato de fé no Filho de Deus, ele pode ser salvo. É isto que esse livro afirma. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O leitor atento das Sagradas Escrituras vai perceber, de Gênesis a Apocalipse, que a Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Será que todos aqui presentes nesta reunião já desfrutam da certeza da sua salvação? Este assunto já está resolvido em sua vida, em sua alma. Você já foi salvo pela graça de Deus. Você pode dizer sinceramente: eu lembro quando Deus falou comigo, quando eu me senti um pecador condenado por Deus, condenado pela santidade de Deus e pela justiça de Deus. E reconheci também que por causa dos meus pecados, eu, e somente eu, era merecedor do inferno. Mas o mesmo que me diz que eu estou destituído da glória, da sua glória, da glória de Deus, também me diz que Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele, no Senhor Jesus Cristo, não é condenado. Você lembra disto? Você tem esta experiência? Quando, a partir de um momento na sua vida, você recebeu a Cristo como seu Salvador, você tem isto na sua vida? A partir daquele dia, você se tornou uma nova criatura. Arrependido dos seus pecados, você aceitou o Salvador dos pecadores, que era justamente você. E agora, em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estou falando assim da sua vida? Se ainda não, esta noite você pode ser salvo. Não só pode, como deve. Porque você não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Muitas pessoas se levantaram hoje com planos para comemorar o Natal amanhã à noite. Amanhã à noite, meu amigo, ela já vai estar enterrada. Já vai estar na sepultura. Sendo pobre ou rico, com saúde ou doente, branco ou preto,
oriental ou ocidental, não faz diferença. Ele já partiu para a eternidade, ele ou ela. Criança, adolescente ou de maior idade. Mas se fosse você, meu amigo, talvez na fila você é o próximo. Pode ser o segundo, o terceiro, nós não sabemos. Mas você já está preparado, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que recebeu de Cristo a vida eterna e que nunca mais há de perecer e que você não pode ser arrebatado das suas mãos? Pode vir a morte, você vai ser levado para o céu. Oh, meu amigo, você tem dúvida, você não tem certeza, você está caminhando numa corda fraca. A salvação de Deus não é uma corda fraca, não é uma boia, não é um barco salva-vida para ajudar a pessoa. É uma salvação completa, porque Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode salvar perfeitamente, de uma maneira completa, todos os que por Ele se chegam a Deus. Só por Jesus é que nós somos salvos. No que nós lemos esta noite, vemos o grande desejo de Deus buscar e encontrar pessoas para serem salvas. Nós vemos que na cidade de Filipos, pelo menos 3 pessoas se destacam aqui. Nós lemos também de alguns deles, as suas famílias também foram salvas, aproveitaram, mas não temos o nome deles. Mas pelo menos 3 pessoas. Temos uma senhora, ela não era natural de Filipe, mas estava por ali, trabalhando. Uma mulher religiosa, mas não era salva. Ela acreditava em Deus, ela gostava muito de Deus, ela até orava a Deus. E sem dúvida ela conhecia a Bíblia, pelo menos os livros que existiam naquela época. Mas religião, oração e frequentar qualquer igreja, ou até mesmo este local aqui, ou qualquer outro, para ouvir o Evangelho, isto não quer dizer que você é salvo, que você está melhor do que alguém que nunca ouviu. Foi isto que Lídia descobriu ao ouvir o Evangelho, que mesmo ela tendo muita coisa de conhecimento das Escrituras, sendo uma pessoa talvez reverente a Deus, guardando-se de algum pecado, mas ela ouviu que ela precisava ser salva. Ainda ela nunca tinha tido encontro com Deus. As pessoas podem ter um encontro com as outras pessoas numa reunião do Evangelho, pode ter um encontro com um padre e pode até receber a hóstia do padre, pode ser até ser batizado pelo padre, ou pode ter um encontro com o pastor, aos pés do pastor, e ser colocado a mão sobre a cabeça do pobre pecador. Ele também pode estar lendo a Bíblia e decorando os versículos da Bíblia, orando a Deus. Mas ele nunca se encontrou com Deus para a salvação da sua alma. Você entende isto? Nós vemos aqui Deus mandando servos seus, Paulo e Silas, para pregar a verdade do Evangelho,
E a verdade do Evangelho leva as pessoas a Cristo. Mostra a condição perdida por causa dos seus pecados, merecedoras do inferno, do castigo divino. Mas este mesmo Evangelho aponta uma pessoa, uma única pessoa, que por meio da sua morte na cruz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, para que Ele pudesse, meu amigo, oferecer salvação para você e para mim. Foi necessário a sua morte sobre a cruz, o castigo que cabia a nós cair sobre Ele, para que por meio das suas feridas, dos seus sofrimentos, podemos ser sarados. Você reconhece que tem pecado contra Deus? Você consegue dormir em seus pecados? Você ainda não foi despertado pelo Espírito Santo se você vive tranquilamente em seus pecados? Não tem lugar na sua vida para a voz de Deus, do Espírito de Deus e das Sagradas Escrituras, para lhe mostrar, meu amigo, que Deus sabe o seu fim. E Ele tem grande amor e misericórdia e graça a seu favor. Ele não quer que você abra os seus olhos no inferno. Ele está perplexo e apavorado a seu respeito. Você consegue dormir em seus pecados, Ele não. Você consegue descansar, ir para a praia, trabalhar, brincar, se divertir. Ele não faz isto a seu respeito e neste assunto. Meu amigo, o seu assunto, o teu assunto é tão sério que Deus dedicou 33 anos da vida do seu filho aqui neste mundo. E um dia, Ele foi levantado na cruz para atender a necessidade da tua salvação e da minha salvação, que você pode dormir em seus pecados. Quando que Deus, meu amigo, e seu filho trabalharam sozinhos naquela cruz para ganhar a sua salvação e a minha salvação. Você pode brincar com seus pecados, brincar com o pecador, mas Deus não está brincando no assunto da tua salvação, e nem com os teus pecados. Ele quer te salvar, meu amigo, a qualquer custo. Esta mulher, ouvindo todas estas verdades, ela caiu em si e reconheceu: eu preciso de um Salvador como este. Alguém que foi levantado numa cruz e foi ferido pelas minhas transgressões e moído por minhas iniquidades. Ele na cruz sofreu no meu lugar, derramou o seu precioso sangue para ganhar a minha salvação. Ela foi salva, foi batizada. É dito que outros da sua casa também aproveitaram. Uma pessoa verdadeiramente salva normalmente leva outros à salvação. É assim que funciona. Uma falsa salvação não serve para o pecador e também não vai ajudar ninguém que está perto de você. Você está enganado e também está enganando os seus parentes e amigos. Nós temos uma jovem aqui. O diabo, ele gosta de gente jovem. Gente jovem não tem muita experiência da vida. E tudo que é jovem está buscando alguma novidade, algum entretenimento. O diabo facilita para que os jovens encontrem. Ele não quer deixar nenhum jovem desocupado, não.
Ele quer ocupar bem o tempo. Ele não quer que os jovens tenham lugar para Deus e a palavra de Deus, mas não é só jovem, velhos também e velhas também. Ele gosta muito de gente que não gosta da Bíblia. Gente que não gosta de orar. Ele gosta desse tipo de gente. Mas gente assim, meu amigo, é uma presa fácil para ser possuído por ele. É o que temos nesta jovem, escrava de Satanás, juventude perdida. Talvez ela podia se achar grande coisa. Ela tinha um espírito de adivinhação muito valorizada, talvez por ela e por outros que admiravam ela. E notamos que ela não tem uma palavra contra os servos de Deus e a mensagem dos servos de Deus. Não. Ela disse que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. E eles estão pregando o caminho da salvação. Talvez você também pode dizer isto. Mas o apóstolo Paulo não aceitou a ajuda de tal pessoa. Aquela era a voz do inimigo. O inimigo reconhece muitas coisas de Deus, mas ele não obedece a Deus. É o seu caso? Você reconhece as coisas de Deus, mas não obedece a Deus? Paulo não aceitou. Não aceitou. Por isso eles foram presos, porque ele expulsou aquele espírito que estava naquela moça. Eles foram presos por causa do Evangelho. Quando o diabo não consegue contribuir com engano no Evangelho, enganar pessoas, então ele vai contra. Se ele não consegue dar a sua sugestão aparentemente cristã, então ele vai contra, ele se levanta contra o inimigo, como um inimigo, com os seus dentes e suas garras bem declaradas. Então ele quer pôr fim àquele evangelho. Mas o diabo, ele não é mais sábio do que Deus. Deus tinha Lídia naquela cidade, a sua família. Tinha aquela jovem, mas tinha um carcereiro. Um homem endurecido, sem dúvida, pelo pecado. Nunca nós íamos, talvez, encontrar o carcereiro numa reunião como esta aqui que você está. Ele era, pela sua profissão, sem dúvida, um homem bravo, um homem duro, um homem cruel. O meio em que ele convivia já o tornava tal pessoa. Dificilmente Deus ia ver aquele homem como Lídia, talvez lá fora da cidade, à beira daquele rio, orando ou procurando um lugar de reunião. Mas não importa, meu amigo. Deus sabe aonde tem pecadores que precisam ouvir o Evangelho. Se na cidade que todos estavam ali para ouvir Paulo,
ver o poder de Deus, tanto na salvação de Lídia, como o poder de Deus expulsando o demônio daquela moça. Se os que estão livres não querem, os que têm oportunidade não querem, os que podem vir nas reuniões brincam com a salvação, Deus tem os seus meios de levar o Evangelho a pessoas que estão longe, pessoas endurecidas por causa do pecado, pessoas sofrendo por causa dos seus pecados, mas Deus sabe que elas estão lá, sabe que elas existem. E foi aí que chegou o Evangelho para eles. Paulo e Silas, preso por defender as coisas de Deus em Filipe, açoitado e colocado lá no cárcere interior, e o carcereiro, sem dúvida, com bastante firmeza, amarrou os seus pés no tronco, colocou num cárcere interior, lá no fundo. Talvez aquela prisão nunca se ouviu alguém orando ou cantando hinos a Deus. Primeira vez. Cárcere interior era para os criminosos, de certo, praguejando, falando mal, ira, inveja, loucura. Mas um dia aquele cárcere recebeu 2 servos de Deus. Servos de Deus que estão dentro da vontade de Deus, mesmo sofrendo, oram e cantam hinos a Deus. Por isso que Paulo e Silas podiam fazer isto. Eles não estavam reclamando, eles estavam dentro da vontade de Deus. Por isso que podiam orar e cantar hinos a Deus. Eles podiam ver que o caminho era que Deus tinha escolhido para eles. Então, à meia-noite, houve um terremoto. Os presos podiam ter fugido, as cadeias se abriram, as correntes se soltaram. Paulo podia pensar muito bem ou falar para Silas: olha, é a providência de Deus. Deus quer nos tirar deste lugar. Às vezes é assim que, infelizmente, os crentes pensam, mas não era o que Paulo pensava em Silas. Porque nem sempre a porta que se abre fácil é para ser seguido. Nós lemos que Paulo ele ficou ali, esperando o que ia acontecer. O carcereiro, aquele homem duro, aquele homem que batia e prendia e amarrava os outros e lançava no cárcere interior, aquele que tinha autoridade, agora ele vai tirar a sua vida. Notaram, meu amigo, como a vida pode mudar de repente? A pessoa é dona de si, consegue ter controle sobre muitas coisas, de repente ela está numa situação em que agora o diabo se aproveita. Não tem salvador para ele, não tem salvação, a vida terminou. Você está num beco sem saída. Como dizem, a casa caiu. Nós notamos, meu amigo, que para Deus não tem casa caída. Não tem pecador perdido demais, do qual ele não pode salvar. Não tem pessoa que desceu demais, do qual a mão de Deus não possa alcançar e salvar. Pois neste momento em que estava próximo de chegar o fim da vida daquele homem,